Sejam bem-vindos ao programa Cirurgia Plástica Sem Mito. Nas últimas edições dos programas, falamos sobre as cirurgias plásticas de forma específica, sobre cada cirurgia. E hoje nós vamos falar de cirurgia plástica como especialidade médica. Gente, diferente do que a maioria das pessoas pensam, a cirurgia plástica não é tão recente assim na história da humanidade. A primeira cirurgia plástica data do século VI a.C., quando um cirurgião indiano fez uma reconstrução nasal usando o retalho da própria testa do paciente, em pacientes que tinham seus narizes amputados como forma de penalidade, algo culturalmente muito forte naquela época. E esse retalho é utilizado até hoje, claro que de uma forma mais adaptada. Depois a cirurgia ficou adormecida e ela cresce junto com algumas catástrofes que afetaram a história da humanidade, como por exemplo na Primeira Guerra Mundial. Não interessava somente que o soldado saísse vivo da guerra, mas como que ele ia sair? Como que ele iria voltar para sua casa e se apresentar para a sociedade se ele estava mutilado, se ele estava deformado? Então, um cirurgião plástico da Nova Zelândia se destacou muito nesse período, o Dr. Harold Gillis, criando várias cirurgias para tentar reparar os defeitos daqueles soldados mutilados. E aí, nesse momento, o mundo viu a importância da cirurgia plástica com um fim reparador. Aqui no Brasil, um cirurgião plástico que se destacou muito foi o professor Yves Pitangui, que foi o meu professor, que eu tive o prazer de conhecer, de aprender com ele. E ele teve a oportunidade de estudar com o Dr. Harold Gillis. E aqui no Brasil também uma outra catástrofe foi muito importante para o reconhecimento da especialidade, que foi o incêndio do Grande Circo de Niterói em 1961, que deixou infelizmente muitos queimados, e a equipe do professor Yves Pitangui, na Santa Casa de Misericórdia, usou daquela estrutura para tentar reabilitar esses pacientes que sobreviveram e tratar todas aquelas sequelas da queimadura. Pois é, gente, a cirurgia plástica ela coincide muito a sua história, principalmente com a cirurgia reparadora, que é aquela cirurgia para tratar defeitos congênitos, que são aqueles que a gente nasce com eles, como, por exemplo, aquelas fissuras labiais, o famoso lábio leporino, alterações também, por exemplo, como sindactilia, que são os dedos todos coladinhos, dentre inúmeras outras, ou deformidades adquiridas por traumas, acidentes, queimaduras, retirada de grandes tumores. Tá? Então, a função da cirurgia reconstrutiva e reparadora é exatamente reabilitar aquela pessoa que tem aquela alteração física para que ela possa se integrar à sociedade e assim ter uma vida mais saudável. Tá? Por outro lado, a estética também foi se desenvolvendo e com um fim que não é tão diferente assim. Através da cirurgia estética, nós tratamos determinadas alterações físicas que geram incômodo, que geram também sofrimento para o paciente, para que ele fique mais autoconfiante e assim se apresente para o mundo também de uma forma melhor e tenha uma vida social também melhor e mais tranquila. Tá? Diferente também do que muitas pessoas pensam, a cirurgia plástica ela nunca foi tão popular como ela é hoje em dia. Tá? Se a gente vê na década de 60, na década de 70, essa especialidade sofreu muito preconceito e era um grande tabu, inclusive dentro da medicina. Muitos acreditavam que era uma especialidade menos importante, que era uma especialidade fútil, por exemplo. Tá? Então a nossa especialidade acabou sendo aceita nas últimas décadas e hoje a gente vive exatamente o outro extremo. Além de ser aceita, ela ficou banalizada. Hoje muitas pessoas fazem procedimentos, infelizmente, de forma exagerada, de forma excessiva, tá, gente? Então vocês têm que ter cuidado com isso. Outro mito relacionado à cirurgia plástica que eu gostaria de esclarecer é: o cirurgião plástico ele não é um escultor que pega, por exemplo, um bloco de mármore e esculpe como ele quer. O resultado de toda e qualquer cirurgia, seja ela reparadora ou estética, vai depender muito do caso, da anatomia do paciente, da pele, da genética. Então depende inclusive mais disso do que da própria técnica utilizada. Tá? E um cirurgião plástico, ele tem em torno de no mínimo 11 anos de formação. E se existe algum traço físico que te incomoda, procure sempre um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Somente aqueles que fizeram prova para entrar na sociedade estarão aptos a realizar cirurgias estéticas, cirurgias reparadoras e os procedimentos minimamente invasivos. Gente, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continue seguindo a gente nas redes sociais.